Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epafras, nosso amado cooperador fiel, ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora eu me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer todos os gentios a gloriosa riqueza de ministério, deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Repete comigo assim, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força
que atua poderosamente em mim. Irmãos, nós temos um problema bastante significativo em relação a entendermos algumas coisas da palavra de Deus. Por quê? Porque pelo motivo daquilo que a gente sempre vem falando, que foi construído algo em nós que precisa ser desconstruído para nós entendermos. Foi construído em nós, irmãos, uma responsabilidade, foi colocado um peso, na verdade, sobre as nossas costas, a qual diz que nós temos que fazer algo, e nós temos que ser, e nós temos que nós somos, e de nós irá frutificar alguma coisa, e de nós irá sair algo bom. Mas eu tenho uma notícia para mim e para você. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe por que hoje o índice de pastor se suicidando tem aumentado cada dia mais? Porque a religião tem colocado um fardo tão grande que o pastor tem que conseguir resultados, o pastor tem que conseguir fazer que aquela família seja transformada, para que o pastor faça, para que o líder faça. Nenhum pastor e nenhum líder tem a capacidade de transformar e mudar alguém. Mas a religião colocou esse peso sobre a vida do povo de Deus. A religião tem colocado esse peso. E muitas coisas, irmão, nós precisamos mudar na nossa mente, precisamos ter o entendimento correto. Olha só que interessante. No original, lá em Levítico 11, 44, 45, a palavra de Deus diz assim, na tradução que nós temos hoje diz assim, sede santos, assim como o vosso Deus é santo. Mas no original, a palavra do Senhor, ela diz assim, vocês serão santos, porque o vosso Deus é santo. Mudou um pouquinho ou não mudou? Mudou tudo, né? Porque a religião, ela tenta impregnar uma cobrança, dizendo assim, sede santos. Desculpe, irmãos, ninguém aqui consegue ser santo. Ninguém aqui consegue alcançar por si mesmo a santidade. Mas quando nós lemos no original, que diz, vocês serão santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo, nos surge uma esperança, nos surge um novo entendimento. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor vem ministrando, irmãos, já há um bom tempo já na casa de oração, mas há um tempo ele vem falando sobre o Espírito. É o Espírito que faz em nós todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus quem gera em nós, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer algo em mim e em você. Não é o pastor, não é o líder, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa que nós devemos fazer sim, estarmos dispostos e disponíveis para que isso aconteça. Precisamos abrir o nosso coração, precisamos nos colocar na dispensação da graça, precisamos nos colocar na disposição, na posição, para que o Espírito Santo venha transformar a minha e a sua vida. Muitos pastores ficam desesperados porque ele faz campanha lá na família 7 semanas e muda. Mas, irmão, se a família não quer, se a pessoa não quer, não vai ter mudança. Se a pessoa não se colocar na posição e não abrir o seu coração para Deus, Deus, ele resiste o soberbo, mas ele não resiste a um coração quebrantado. O Espírito Santo entra e faz todas as coisas. Por mais difícil e impossível que pareça ser aquele ser humano, se ele der um minuto para o Espírito Santo entrar no coração dele, o Espírito Santo entra e faz morada, e faz toda a diferença, faz toda a transformação. O que tem faltado, irmãos, não são corações bons. O que tem faltado são corações contritos na presença de Deus. Todos nós, irmãos, maldito o homem que confia no homem. Se eu olhar para mim e falar que eu sou bom, ali é a minha queda, ali é o começo da minha queda. Não existem homens bons, existem homens que dependem da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós damos, irmãos, esse espaço para o Espírito Santo entrar, ele começa a frutificar na nossa vida. E nós começamos a ver a mudança. E a mudança, ela é nítida.
A mudança, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, irmãos, ela é nítida. Ela é nítida. Nós conseguimos ver, o mundo consegue ver, as pessoas conseguem ver essa transformação em nós. E de que forma, irmãos? Eu queria falar isso só no final, mas eu vou falar durante toda a mensagem. De que forma o Espírito Santo vai fazer isso em nós? A partir do momento que nós termos comunhão com Ele. Comunhão com o Espírito Santo. O Pai tem falado isso aqui, tem repetido isso. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Todos os dias precisamos ter a vontade de ter o Espírito em nós. Todos os dias nós precisamos acordar e falar: Senhor, eu não sou bom, miserável homem que sou, eu necessito do Teu Santo Espírito em mim. Vem e faz morada em mim, Espírito Santo de Deus, e transforma o meu coração, transforma as minhas palavras, transforma os meus pensamentos, transforma as minhas atitudes, transforma o meu temperamento. Isso quem vai fazer, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E para isso nós precisamos estar em comunhão, em oração. Precisamos nos dispor. Precisamos matar essa carne, irmãos. Porque Deus não vai transformar só vindo aqui uma vez por semana, se reunir como igreja. Eu uma vez por semana na igreja, Deus vai mudar todas as coisas. Não vai, irmãos. Não vai. Precisa ter um relacionamento com Deus. Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter comunhão com Ele. Intimidade gera semelhança. Se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo de Deus, seremos cada dia mais semelhantes ao Pai. O que me chama a atenção aqui nesse texto? Versículo 27, ele diz algo tremendo. Ele diz: Cristo em vós, nós podemos dizer aqui nessa noite, Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, para chegarmos nesse entendimento aqui, para concluirmos esse entendimento aqui em Colossenses, nós precisamos voltar lá em Gálatas, capítulo 5. Eu falei aqui sobre o fruto, que nós somos apenas ramos, e quem gera o fruto é o Espírito, que ele vem da raiz. Quantos lembram disso? Não somos nós que geramos os frutos, porque o fruto vem da raiz. O galho, o ramo, ele apenas segura o fruto. Plena frutifica, mas ele segura o fruto, mas quem frutifica é a raiz, é o Espírito Santo de Deus. E baseado nesse entendimento, eu buscando algo em Deus, e Deus falou algo para mim que mudou meu entendimento completo em relação a Gálatas capítulo 5. Irmãos, o fruto do Espírito é um. E como assim, pastor? Eu sempre aprendi na escola dominical e no seminário, e preguei muitas vezes sobre isso, que o fruto do Espírito seria como se fosse uma laranja dividida em vários gomos, e aos pouquinhos você vai conseguindo alcançar alguns gomos. É assim? Quantos aprenderam assim? Eu aprendi assim. Mas, irmãos, o Espírito Santo me falou essa semana algo tremendo, baseado nessa série de mensagens que nós temos ouvido. O fruto do Espírito, irmãos, não são qualidades humanas. Porque se nós pensarmos no fruto como apenas alguns gomos, e nós temos que alcançar esses gomos, nós estamos falando de alcançar qualidades humanas. Alcançar algo humano. Não. Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor. E Deus é? Sabe o que é o fruto do Espírito, irmãos? O fruto do Espírito é Cristo Jesus, nosso Senhor. O fruto do Espírito é Cristo gerado em nós. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo gerado em nós. Porque se você abrir lá em Gálatas capítulo 5, 22, eu não conheço nenhum ser humano que tem todas aquelas qualidades. Mas eu conheço o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo de Nazaré.
Irmãos, foi colocado um peso sobre nós e até hoje nós estamos buscando com as nossas forças. E quando nós não conseguimos, nós nos decepcionamos e voltamos e retrocedemos. Porque esse peso diz que nós temos que buscar esses gominhos. E aí você vê e você fica irado e você fala, não consigo. Eu consegui aquilo, mas de repente eu perdi, como assim? Não é, irmãos, não é uma coisa de cada vez, é algo de uma vez só. É Cristo em nós, a esperança da glória. É o Espírito de Deus, quando nós temos comunhão com Ele, Ele gera o caráter de Cristo em nós. É Cristo em nós, aí nós somos dignos de sermos chamados de cristãos, pequenos cristos. Então o fruto do Espírito é Jesus Cristo em nós, é a pessoa de Cristo em nós. Pastor, como que eu vou conseguir isso? Tendo comunhão com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E Ele vai gerar isso em nós. Ele vai gerar esse caráter de Cristo em nós. E aí, irmãos, como que a sociedade vai ser mudada? Quando que essa terra vai ser mudada, vai ser governada pela igreja? Quando a igreja tiver o caráter de Cristo. Quando o fruto do Espírito for gerado no meio da igreja. A estatura de varão perfeito. Quantos desejam alcançar isso? Irmãos, como eu disse aqui no último domingo, a igreja por um bom tempo ela foi mal alimentada. E a pior coisa que existe para um exército é um exército mal alimentado. Perde suas forças. Um exército mal alimentado perde as suas forças, perde o seu foco. Desiste facilmente. Mas a igreja é dele, amém? A igreja é do Senhor Jesus, amém? E o Senhor e o Espírito Santo, Ele tem alimentado a sua igreja de uma forma... O alimento tem sido mais saudável, irmãos. E nós temos visto nos quatro cantos da terra a sua igreja se levantar novamente. Se nós olharmos para a igreja hoje no Brasil, vamos pegar o Brasil. O mundo não vê Cristo na igreja do Brasil. O mundo olha para a igreja e não vê Cristo. Porque virou uma mistura de instituição com igreja, com corpo, virou um negócio. E aí quando mistura tudo, um pouquinho de fermento, o que o Senhor orientou? Um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. A massa no Brasil está levedada, está misturada. Não foi só um pouquinho de fermento, foi um monte de fermento que jogaram. Mas até isso é necessário, irmãos. Até isso é necessário. Sabe por quê? Para surgir um Daniel, precisa surgir uma Babilônia. Para surgir um José, precisa surgir um Egito. Já pensaram nisso? E vai chegar um momento onde todos não acreditam mais nas instituições, nas igrejas, em questão de placa de igreja. E aí, de repente, o corpo invisível, ele frutificará. Ele frutificará nessa nação. E aí todos irão dizer: eu vi Cristo. Eu estou vendo Cristo. Aquele é um cristão. Aquele é cristão. Eu estou vendo o corpo de Cristo. Eu estou vendo Cristo. Mas para isso, irmãos, nós precisamos cada dia mais ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. E para isso, irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo. É só isso que Deus pede para nós. Com o entendimento correto nos movermos. Você entende que não é mais sobre um peso colocado que você tem que fazer, que você vai gerar, que você... Não. É só sobre ir. É só sobre ir. É só sobre se dispor. Se dispor com o quê, pastor? Com tudo. Com toda a sua vida. Cristo fez isso por nós, sim ou não? Cristo fez isso por nós, sim ou não?
Ele se dispôs, em Filipenses diz que ele se dispôs de toda a sua glória e veio cumprir a vontade do Pai. Qual que é o nosso papel agora como igreja? Se dispor de toda a nossa vida e viver a vontade do Pai. Você entende, irmãos? Nunca foi sobre mim, sobre você, nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É o momento de se dispormos, irmãos. Dispormos e nos colocarmos na brecha. É Ele quem vai fazer tudo, mas Ele pede para mim e para você se colocar na posição. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho, ao qual Paulo está dizendo aqui, deste evangelho eu não me envergonho. Fazei discípulos. Ele não disse, irmãos, como que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele apenas disse, ide. Sabe por que ele só disse ide? Porque o restante é com ele. O restante é com ele. Voltando ainda ao ponto de pessoas que estão desapontadas ou entram em depressão nas igrejas, líderes, pastores, sabe por quê? Porque eles vivem fazendo projetos e projetos e projetos e projetos e projetos e nada vai para frente. Mas Deus não mandou fazer projeto, Deus mandou ir. Deus mandou dar um passo de fé. Ó, vai. Quantas vezes, irmãos, faz 8 anos que eu vou no Vale do Ribeira. Quantas vezes eu não tinha uma cesta básica para levar. Aí o homem carnal aqui falava assim, não vai não, o que você vai fazer lá? Você vai só levar Jesus. E não coloca a culpa no diabo não, irmãos, é aqui mesmo, o homem carnal. Querendo arrumar uma desculpa para não ir. Porque quem já foi sabe que não é fácil. Hoje ainda tá bom, irmão, a gente dorme numa pousadinha lá, show de bola hoje ainda. No começo, quando eu fui lá, irmão, sabe onde eu dormi a primeira vez? Foi um teste que os irmãos fizeram comigo. Dormi lá na irmã Lena, no Paraná. Varão. Só quem conhece sabe o que eu estou falando. Ela falou assim, pastor, eu estou fazendo a janta. Eu olhei no fogãozinho dela, o gato estava brincando assim. Sabe aquele bagulhinho da panela de pressão que fica... O gato estava assim, Falei, amém. Mas eu almocei, jantei ali com eles. Dormimos ali na casa do Paraná, irmãos. Forrado de pernilongo. Quem sabe eles até de dia, imagine de noite. Parecia... Mas, irmãos, em todas as vezes, o Senhor nunca nos abandonou. 45 do segundo tempo, ligava, pastor, você está indo para o vale? Estou mandando aí 10 cestas básicas, estou mandando 20, passa aqui, tem 30 caixas de leite. Último minuto do segundo tempo. Quantas vezes eu olhava para o Zé, o Zé olhava para mim e falou, não vamos não, cara, estamos com 10 cestas básicas. Ligava os primos do Zé e falou, tem 5 mil reais aqui, vai, pega aqui e compra tudo em cesta básica. Nós íamos na sexta à tarde, nós já chegou sexta, 8 horas da manhã, não tinha nada. Falamos, vamos cancelar. Chega sexta, 10 da manhã, vamos contar, tinha 100, 150 cestas básicas. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor só mandou ir. Quem vai fazer todas as coisas é Ele. É Ele, irmãos. Aí que está a diferença. Aí que está a diferença. A fé, irmãos, não é para você conquistar coisas pessoais, como a religião sempre pregou. A fé é para você viver a vontade de Deus aqui nessa terra. A fé é para viver as coisas do reino. Amém? A fé é para viver e olhar e observar e contemplar o propósito de Deus se cumprindo cada dia mais. Pastor, mas é as minhas coisas e a minha vida, faça como Jesus. Viva a vontade do Pai, que o resto, irmãos, o Senhor faz. Lembra aquele jargão evangélico? Cuida das coisas de Deus e Ele cuidará das suas. É um jargão. Mas é verdade. Quando nós se entregamos, é natural, irmãos, natural. O Pai vem nos abençoando também. Mas e se não abençoar, como foi dito aqui, nós continuamos fazendo para a honra e glória dEle.
Porque nós não trocamos, irmãos, o chamado, o entendimento correto, como Paulo fala aqui em Colossenses, o entendimento. Nós não trocamos por bênçãos, nós não trocamos por coisas que Deus nos dá. Nós fazemos por amor, porque Deus é amor. E quando isso é gerado em nós, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos o pleno conhecimento do Evangelho, nós precisamos cada dia mais, irmãos, nos relacionar. Eu vou bater nessa tecla. Precisamos cada dia mais nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Cada dia mais. E nós veremos, irmãos, os frutos acontecerem. Os frutos sendo gerados. Cristo sendo gerado nas pessoas, Cristo sendo gerado em nós. A maior alegria, irmãos, a maior alegria de quem entendeu o Evangelho, não é quando você ora e uma pessoa é curada. A maior alegria não é de quem entendeu o Evangelho quando você ora e uma família é restaurada. Quando você ora e o milagre acontece. Quando você ora e... A maior alegria é quando você caminha junto com uma pessoa falando do Evangelho e você vê Cristo sendo gerado naquela pessoa. Essa é a maior alegria. Pastor, mas não devo se alegrar quando eu oro a pessoa é curada? Sim. Os milagres acompanharão. Mas, irmãos, a maior alegria é quando nós vemos Cristo sendo gerado numa comunidade, numa tribo, numa aldeia, numa nação, num lugar de comunhão, onde nós nos reunimos. É alegria, irmãos, é alegria quando você ouve o Evangelho verdadeiro e você entende o Evangelho verdadeiro e você começa a comunicar esse Evangelho verdadeiro e você vê que as pessoas começam a entender. Você vê que aquele véu da religião cai dos olhos, a escama dos olhos cai. E aí você vê aquele irmão começa a crescer junto com você, na graça e no conhecimento do verdadeiro Evangelho. Ou seja, Cristo sendo gerado em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Essa é a maior alegria, irmãos. A maior alegria é quando eu abro a boca hoje para falar de algo que o Senhor tem nos ensinado. E eu vejo pessoas ouvindo. E eu vejo pessoas meditando. E vejo pessoas entendendo. E colocando em prática. Sabe o que é isso? Fruto do Espírito. Não é nós, é o Espírito. E o que nós devemos fazer? Apenas abrir a nossa boca. Apenas abrir a nossa boca. Não é mais tempo, irmãos, de perder tempo criticando, falando. Eu sei que isso é quase impossível quando nós vemos algumas coisas. Nós ficamos irados e acabamos falando. Mas o momento agora é de abrir a boca e comunicar o verdadeiro Evangelho. Trazer o entendimento correto das Escrituras Sagradas. Revelar Cristo ao próximo. Revelar Cristo ao próximo. Porque só assim, irmãos, há a esperança da glória. E quando nós lemos Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória, não é a esperança, irmãos, da glória de vermos Deus, é a esperança do propósito eterno de Deus se cumprir. Qual que é o propósito de Deus eterno? Ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória, do propósito eterno se cumprir, da grande família de Deus se manifestar, do propósito de Deus, daquilo que o Senhor instituiu desde antes da fundação do mundo, se cumpra. Isso só vai acontecer quando Cristo for gerado em nós, quando Cristo for gerado na sociedade, quando Cristo for gerado no governo, quando Cristo for gerado no meio da igreja. Quantos querem que Cristo seja revelado cada dia mais na sua vida? Que Cristo seja gerado cada dia mais na sua vida? Quantos aqui querem ter o caráter de Cristo, irmãos? Isso é forte. Isso é forte. Pastor, o que eu preciso fazer? Apenas se dispor a ter comunhão com o Espírito Santo. A orar. A orar. Vamos lá em João capítulo 17. Quero ler algo interessante. Os irmãos vão entender para a gente chegar numa conclusão.
Como está o tema aí do capítulo 17 da sua Bíblia? O tema aí. Jesus ora por si mesmo. É isso que está aí na sua Bíblia? O que está aí? É isso, mano, não é pegadinha, não. É isso mesmo. Esse aqui o negócio era de Jesus e o Pai, meu. Um negócio meio... Porque a gente está acostumado a Jesus sempre fazer pelas pessoas, né? Mas o negócio aqui era ele e o Pai. É esse o tema mesmo. Jesus ora por si mesmo. Agora olha a oração dele. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. Essa vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora olha o versículo 5, irmãos. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe o que Jesus está falando aqui? Pai, eu deixei tudo, a minha glória, a minha comunhão contigo, para cumprir a tua vontade. Mas, Senhor, eu cumpri, e agora eu não aguento mais. Eu quero essa glória, mas não a glória, irmãos, glória pessoal. Ele está falando, eu quero novamente estar do seu lado. Eu quero voltar a ter essa comunhão, eu quero voltar a estar contigo, eu quero voltar a estar do teu lado, na família. Vocês estão entendendo? A esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. O que Cristo ora aqui? Pai, glorifica-me junto a ti para que... Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória de Cristo gerada em nós, e essa glória que Cristo está falando é a mesma. Ou seja, essa comunhão plena com o Pai. Jesus não está falando assim, Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo, Pai, cumpri a tua vontade. Agora só vou te fazer um pedido. Volta aí rapidinho aí do seu lado, porque aí é o meu lugar. A família junto com o Senhor. Jesus abriu mão, irmãos, da sua vida para viver a vontade do Pai. E nós, como igreja, temos que seguir o seu exemplo. Abrir mão da nossa vida para viver a vontade do Pai. E vai chegar um tempo que Cristo gerado em nós teremos a esperança da glória. E qual é essa glória? Nós, junto com o Pai, junto com o Senhor Jesus, junto com uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Entenderam, irmãos? Sabe qual é o teu galardão, irmãos? Ninguém vai ser maior que ninguém no céu. Ninguém vai ser maior que ninguém no céu. Ninguém. A não ser Jesus. O nosso galardão é uma família. É um Pai. É um Pai que nos ama. Nós vamos olhar do lado. Terá uma família imensa, todos parecidos com o primogênito. Esse é o galardão. Sabe por que muitos ouvem o evangelho verdadeiro, irmãos, e não se dispõem? Porque muitos pensam ainda como os muçulmanos lá, que vai chegar e vai ter uma recompensa pessoal para eles, assim, de algo, desejo carnal. Os muçulmanos acham que vai chegar lá e vai ter 32, acho que é 32, sei lá quantas virgens esperando eles lá no céu. Por isso que eles se matam, os homens bombas, os radicais. Porque diz que vai ter. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, que se dedicam na obra quando se fala só de galardão pessoal. Não, porque o seu galardão. Sabe qual é o nosso galardão, irmãos? Uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E teremos um Pai. Isso é o nosso maior galardão. É Ele, irmãos. Lembra o dia que eu preguei sobre isso? Não é sobre coisas. Não é sobre ruas de ouro. Não é sobre palácio. Não é sobre mansão no céu, irmão. Não é nada disso. É Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se o seu desejo, irmãos, em buscar Deus, de buscar a salvação, de buscarmos a redenção, de buscarmos estarmos com Cristo para termos uma vida melhor no céu, ou o fim de tudo isso,
O que mais nós ouvimos é isso, né? O crente fala assim: Deus, vem logo, acaba com tudo isso. Nós vemos uma barbaridade na internet e falamos assim: Senhor, volta logo e acaba com isso. Ou seja, nós estamos sendo os maiores egoístas e os maiores interesseiros do mundo, pensando em coisas, em acabar com o sofrimento, ou pensar em ganhar coisas lá no céu. Não é, irmãos? Sabe por que nós temos que orar para Jesus voltar? Para nós termos comunhão com Ele. É Ele que nós queremos. Não importa se lá vai ter rua de ouro ou se vai ser de barro. Não importa se vai ter palácio ou se vai ser... Não vai. O importante é se Ele vai estar lá. O importante é se nós estaremos lá com Ele. Isso é o que nós temos que pensar nele, Cristo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quantos querem que Cristo, mais uma vez eu vou fazer essa pergunta, quantos querem que Cristo seja gerado em vós? Eu desejo isso, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Eu desejo isso para a minha vida, eu desejo isso para a igreja brasileira. Esses dias eu andando e vi um senhor na rua evangelizando. E aí aquilo me tocou. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele senhor, há 20 e poucos anos atrás, ele me evangelizou. Ele me ensinou as 4 leis espirituais. E passaram mais de 20 anos e eu vi aquele homem nas ruas, fazendo o quê? Evangelizando. E aí eu parei e falei: Senhor, como pode? Esse homem continua evangelizando. E aí o Senhor me deu essa palavra: Cristo em vós é a esperança da glória. Não era aquele Senhor, é Cristo nele. Quando nós vamos para Gálatas 2:20, o que Paulo diz aos Gálatas? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo em nós. Esse é o maior desafio, irmãos. Talvez até os dias de hoje você se desanimou com você mesmo. Que você não consegue alcançar aqueles gominhos lá que falaram para você. E você fica buscando. Irmãos, não é sobre qualidades humanas, é sobre uma pessoa. É sobre Jesus. Pastor, o que depende disso? Depende toda a sua vida. Toda a sua vida. Não me assusto, irmãos, quando eu olho para as Escrituras e vejo que Cristo pregava. E quando Ele pregava sobre multiplicação, milhares e milhares de pessoas se achegavam. Mas quando Ele pregava sobre o caráter dEle em nós, o caráter do Pai em nós, a maioria ia embora. Eu olhava para os discípulos e falava: e vocês também querem ir? E aí um dos discípulos diz, algumas pessoas leem errado, né? Algumas pessoas falam: para onde nós iremos? Não é onde. A resposta do discípulo é: para quem nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? O evangelho verdadeiro, irmãos, ele não é regado de bênçãos, de vitórias, de prosperidade. O evangelho verdadeiro não é regado de coisas materiais, coisas desse mundo. Isso aí é um outro evangelho. É o evangelho da prosperidade, a qual Paulo alerta que aquele que pregar um outro evangelho seja anátema. O evangelho de Jesus, irmãos, é simples. É simples. Ele nos deixou algumas promessas. Uma delas é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse. Jesus nunca disse, irmãos, para os seus discípulos que eles teriam uma vida de regalias aqui nessa terra. Nunca vi Jesus falando isso. Mas eu vi Jesus falando: se o mundo vos odeia, é porque me odiou primeiro. Mas, irmãos, se nós vivermos o verdadeiro evangelho, Cristo será gerado em nós.
o fruto do Espírito será gerado em nós. E aí nós não ligaremos mais para as coisas dessa terra. Nós começaremos já a viver a eternidade. Pastor, mas eu sou humano, pastor, também tenho sentimentos. Sim, irmãos, eu também tenho. Eu também tenho. O que eu devo fazer, pastor, quando bater a tristeza, quando bater o desespero, quando bater a angústia, quando bater a vontade de desistir? Ou para o outro lado, o que eu tenho que fazer, pastor, quando bater o ego? Quando bater a vontade de pensar só em dinheiro, o que eu tenho que fazer, pastor? Vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, certa vez, ele estava numa cidade pregando. E aí ele começou a curar as pessoas, tal, o demônio ser expulso. E começou a juntar aquela galera assim na frente da casa, de madrugada. Jesus saiu pelos fundos e foi orar. Você vai ver em várias passagens escrito assim: Jesus se retirou para orar. Ele foi orar, irmãos. E quando ele voltou, ele falou para os discípulos: vamos para a cidade vizinha, porque não foi para isso que eu vim. Isso o quê? Ficar fazendo isso daí, curando, expulsando o demônio. Mas não foi para isso que Jesus veio, não. Eu vim para pregar o evangelho. Então, irmãos, quando bater o desespero, porque vai bater. Quando bater a angústia, e ela vai bater. Quando bater o desânimo, que também vai bater. Ou quando bater o ego, que às vezes bate. Faz uma coisa, se retira para orar. Se retira para orar. Eu não vou lembrar aqui agora o nome do rei no Antigo Testamento, mas certa vez um rei recebeu uma carta de um dos reis da Síria, e a Síria estava dominando todo o território. E esse rei, que era o rei de Jerusalém na época, ele recebe uma carta de ameaça do rei da Síria. E aí ele pega essa carta, irmãos. Ele não pega essa carta e vai chamar as pessoas, liga para o vizinho, liga para o outro e joga no Facebook. Que hoje a moda é essa, né? Bateu o desespero e já joga lá: Senhor, o que eu vou fazer? Só para o irmão ficar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, o rei não fez isso. Não sabe o que ele fez quando ele pegou a carta? Ele foi orar, colocar diante do Senhor. Ele leu a carta diante do Senhor, só ele e o Pai. Falou: Senhor, olha aqui, a ameaça do rei da Síria. Ele está dizendo isso. E o que aconteceu? Deus entrou com a providência. Quando aquele rei da Síria atacou, o povo de Israel estava dormindo, os soldados. Mas todo o exército da Síria foi morto. E Deus deu a vitória para aquele rei. Então, irmãos, o segredo quando bateu o desespero, você que está aqui, você que é líder, você que gosta de pregar o evangelho, você que gosta não, mas que você que se dispõe, você que tem essa vontade, quando bateu o desespero, o desânimo, faz uma coisa: se retire para orar. Se retire. Fecha a porta do seu quarto. Fala com o Pai em secreto. E seja sincero com Ele. Seja sincero com Ele e fala: Pai, estou desanimado. Pai, não aguento. Pai, seja sincero, irmãos. Quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque a nossa fraqueza está no Senhor, amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, sabemos, ó Deus, que nós não conseguimos gerar nada por nós mesmos. Eu não consigo gerar paz no meu coração, Pai. Eu não consigo gerar alegria na minha família. Eu não consigo, Senhor Deus, gerar algo na sociedade. Mas eu conheço um amigo chamado Espírito Santo de Deus. Esse sim consegue fazer todas as coisas em mim. Ó Espírito Santo de Deus, venha gerar esse fruto na minha vida. Venha gerar o caráter de Cristo em mim. Venha gerar o caráter de Cristo na minha família. Venha gerar o caráter de Cristo na igreja do Brasil.
Espírito Santo de Deus, venha gerar o caráter de Cristo na sociedade. Espírito Santo de Deus, nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos de Ti. Porque se nós não tivermos o Senhor, nós seremos como galhos secos. E nós já sabemos o destino dos galhos secos. Jesus já disse o que Ele irá fazer. Ele joga no fogo. Ele joga no fogo. Nós necessitamos do Senhor, Pai. Nós necessitamos do Senhor para gerarmos a Tua imagem. Nós não conseguimos, nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós não temos nada de bom. Mas o Senhor em nós muda todas as coisas. O Teu Santo Espírito em nós muda todas as coisas, Pai. Tira esse homem carnal de mim. Tira esse homem carnal de mim, Senhor. E faz o Teu Santo Espírito dirigir a minha vida 100%. Faça que cada dia mais eu deixe as coisas da minha vida para viver a Tua vida, Senhor. A Tua vontade. Que eu viva cada dia menos a minha vontade para viver mais a Tua vontade. Assim como o primogênito fez, deixou toda a sua vontade e veio na terra cumprir a vontade do Pai. E como ele cumpriu de todo o coração, de todo entendimento, o Senhor retribuiu com a glória que ele tinha, uma glória ainda maior. Colocou o seu nome acima de todos os nomes. Me ensina, Pai, ensina a Tua igreja, nos ensina a caminhar como corpo, nos ensina, Senhor Deus, gera o Teu caráter na Tua igreja. Quando o Teu caráter é gerado na Tua igreja, a Tua igreja não gasta o dinheiro do reino com outras coisas. Quando o Senhor gera o caráter de Cristo na Tua igreja, a prioridade da Tua igreja são pessoas e não coisas. Gera isso na igreja brasileira. Nós vemos, Pai, uma igreja, Senhor Deus, pensando em coisas, em templos luxuosos, em congressos magníficos. Mas não foi para isso que fomos chamados. Não é para isso que o Teu Santo Espírito gera o caráter de Cristo em nós. Porque Cristo não fez nada disso. Cristo, Ele caminhou entre o povo, estabelecendo a vontade do Pai, ajudando o órfão, a viúva, o necessitado, curando o enfermo, tocando no leproso, abraçando a prostituta, perdoando pecados. Para isso que fomos chamados, Senhor. Gera isso na Tua igreja. Gera isso em nós. Gera isso em nós. Tira a vontade humana. Tira a vontade de coisas. Tira a vontade terrena. Coloca as coisas do alto no nosso coração. Oh, Senhor. Porque eu ainda consigo passar perto de um morador de rua, ver ele caído durante o dia e nem perguntar se ele está com fome, Senhor. Por quê? Por que eu não consigo parar? Por que, Pai, que eu continuo gastando 100, 200, 300 reais com lanche, com pizza, com tênis, e não ajudo o órfão e a viúva? Com viagens, com coisas para mim, Senhor. Por que eu continuo assim, Senhor? Gera o caráter de Cristo. Gera o caráter do Teu Filho em mim. Eu quero ter o mesmo coração que Cristo. Eu quero ter o mesmo coração do primogênito.
Eu não quero ver aquelas pessoas que fizeram mal para mim. Quando elas se dão mal, eu dou risada. Não, Pai. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Porque quando o Senhor estava sendo crucificado, quando cuspiram no Senhor, quando colocaram aquela coroa de espinho, quando chicotearam o Senhor, o Senhor não fez a sua vontade. O teu filho ali não fez a vontade humana, que seria retribuir, mas ele fez a vontade do Pai que estava no coração dele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muda meu coração, Senhor. Coloca o coração do primogênito em mim. Muda o meu caráter, coloca o caráter do primogênito em mim. Gera o fruto do Espírito em mim. Pai, eu tenho a plena convicção que o fruto do Espírito é o teu filho em mim, Pai. Assim como Maria recebeu o fruto no ventre, que era o primogênito, ele foi gerado não de forma natural, mas foi gerado pelo teu Santo Espírito ali em Maria. Quero conjecturar isso, Pai. Gera fruto em mim, que é o teu filho, o primogênito, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gera, Senhor. Pai, quando Jesus saiu das águas ali, quando ele foi batizado, quando o Espírito veio sobre Jesus, o céu se abriu e o Senhor disse: Eis meu filho amado, em quem me agrado. Que o teu Santo Espírito venha em mim gerar o caráter de Cristo, e que eu possa ver o céu aberto e o Senhor olhar para a minha vida e dizer: não por mim, mas pelo teu Santo Espírito em mim, e ouvir a tua voz dizendo: eis aí o meu filho em quem me agrado, eis aí a minha igreja em quem me agrado. Pai, o sonho, Senhor, é ver o céu do Brasil se abrir e ouvir uma voz sobre o Brasil dizendo: eis aí a minha igreja em quem me agrado. Nossa oração, Pai, nessa noite é que o teu Santo Espírito gere Cristo no ventre da igreja, como gerou em Maria, para que seja gerado o caráter da igreja. Porque, Pai, se o teu filho for gerado em nós, nós iremos fazer a tua vontade de uma forma plena, porque o teu filho faz a tua vontade. A tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Nós nos dispomos nessa noite. Todos os irmãos aqui ergueram a mão, quase todos ergueram a mão dizendo que se dispõem. O Senhor só pede isso, disposição. Nós nos dispomos, Pai. Nós estamos aqui. Então gera em nós o caráter do teu filho. Espírito Santo de Deus, leva a nossa oração de uma forma plena, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, tira toda a tristeza do coração dessa pessoa aqui nessa noite. Irmão, você que entrou aqui triste, pensando em desistir, essa semana você pensou em desistir de tudo. Essa semana você pensou em abandonar todas as coisas.
Existe um amigo que está dizendo para você nessa noite. Ele chama Espírito Santo de Deus. Eis que faço novas todas as coisas na sua vida. Apenas tenha comunhão comigo, que eu estou fazendo novas todas as coisas na sua vida. Eu estou à sua disposição, diz o Senhor. Eu estou totalmente disponível, diz o Espírito Santo de Deus, para a sua igreja. Eu estou 24 horas disponível para você, filho meu. Venha falar comigo. Eu estou aqui para te ouvir. Sempre fui eu que te guardei. Sempre fui eu que conduzi nos caminhos. Sempre fui eu que supri todas as coisas, porque agora eu não iria suprir. Até aqui eu tenho te guardado, porque não guardaria daqui para frente. Jamais te abandonarei. Sempre estarei à porta. Se você abrir, eu serei contigo. As tribulações não acabarão. O sofrimento não acabará. Mas eu estarei contigo em todos os momentos. Eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Tribulação, sofrimento, mas eu continuo sendo o teu pastor. Continuo estando do teu lado. Continuo enxugando as tuas lágrimas quando você vai dormir. Estou à sua disposição, filho. Fala comigo. Volte a falar comigo. Volte a ter madrugadas de conversa comigo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor. Tudo isso seria em vão se o Senhor não estivesse no nosso meio. Não adiantaria nós termos um melhor louvor. Não adiantaríamos estarmos aqui se o Senhor não estivesse. Então, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença no nosso meio nessa noite. Continue conosco durante toda a semana. Continue conosco, Pai, durante todos os dias da nossa vida. Continue nos ajudando, queremos estar contigo, Senhor. Nos ajude a pregar o teu evangelho com eficácia a tempo e fora de tempo. Aonde recebem bem o teu evangelho e aonde não recebem bem o teu evangelho, nos coloque lá. Estamos à sua disposição, Senhor. Pai, eu te peço que possamos ter uma semana abençoada na tua presença. Uma semana, Senhor Deus, de comunhão com o teu Santo Espírito. O Senhor vai falar conosco onde nós estivermos. Iremos falar contigo onde nós estivermos. E o Senhor trará respostas, direcionamento como nós nem imaginarmos. Coisas que nós nem imaginaríamos, o Senhor vai alinhar esta semana, Senhor. Porque nós teremos comunhão contigo, uma comunhão plena, sem interesse, uma comunhão de amigo verdadeiro. Queremos ouvir a tua voz esta semana. E que durante toda essa semana, o amor do Pai, a graça, a paz, a misericórdia do teu Filho Jesus, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos.